Agora uma questão bem clássica do Enem sobre grandezas que são proporcionais, tá? A princípio o texto, ele pode te assustar um pouco, porque é um texto muito grande, mas a questão não era difícil e é o que a gente vai ver agora. Vamos dar uma olhada. A resistência elétrica e as dimensões do condutor. A relação da resistência elétrica com as dimensões do condutor foi estudada por um grupo de cientistas por meio de vários experimentos de eletricidade. Eles verificaram que existe proporcionalidade entre resistência e comprimento dada a mesma seção transversal. Resistência e área da seção transversal dado o mesmo comprimento. E comprimento e área da seção transversal dada a mesma resistência. Considerando os resistores como fios, pode-se exemplificar o estudo das grandezas que influem na resistência elétrica utilizando as figuras seguintes. As figuras mostram que as proporcionalidades existentes entre resistência e comprimento, resistência e área da seção transversal, e entre comprimento e área da seção transversal são respectivamente. Então, ele quer saber qual que é a relação aí. Como é que a gente vai resolver isso? Nosso objetivo é tentar entender o que está acontecendo. Então, eu vou ampliar essa figura aqui para a gente poder entender qual que é a lógica envolvida. Agora é só você analisar um por um aqui o que aconteceu. Ó. Aqui está o fio condutor, ele tem comprimento L, resistência R e área A. A gente vai olhar em cada situação e tentar entender. O que você não pode esquecer? Você não pode esquecer que a gente tem três grandezas envolvidas aqui: área, resistência e comprimento. A gente não consegue comparar as três ao mesmo tempo. A gente só consegue fazer comparação duas a duas. Então, por exemplo, para eu comparar área e resistência, o comprimento tem que ser constante. Para comparar resistência e comprimento, a área tem que ser constante. Então, lembra, a gente só consegue comparar grandezas duas a duas. Então, é o que eu vou tentar entender aqui em cada caso. Você vai ter que procurar o que ficou constante. Repara, ó, aqui a resistência era R, aqui virou 2R. O comprimento era L, aqui virou 2L. A área era A, continuou sendo A. Então, nesse caso aqui, a área é que é constante. A partir do momento que você sabe que a área é constante, você vai comparar o resto. Dá uma olhada. O comprimento passou de L para 2L, ou seja, dobrou o comprimento. A resistência passou de R para 2R, dobrou também. Se uma grandeza dobra e a outra também dobra, a gente fala que as grandezas são diretamente proporcionais. Então, a relação entre elas é direta. Então, no primeiro caso aqui, a relação vai ser direta. Vamos fazer a mesma coisa no segundo caso. Só que antes você vai ter que olhar e pensar, quem é que não mudou? Aqui era A, virou 2A, então a gente mexeu na área. Aqui era L, continuou L. Então, quem que a gente não mexeu aqui? No comprimento. Então, o comprimento está constante. Se o comprimento está constante, você vai comparar o resto. Dá uma olhada, ó. De A para 2A, dobrou a área. De R para R sobre 2, a resistência ficou dividida por 2. Lembra aí, se uma grandeza dobra e a outra fica dividida por 2, o que aconteceu com uma aconteceu ao contrário com a outra. Então, as grandezas são inversamente proporcionais. A relação entre elas é inversa. Agora, vamos para o terceiro caso. Veja se você está conseguindo entender, tá? Se você não entendeu, manda lá no grupo da sua turma que eu te ajudo com a resolução, tá? Mas vamos lá. Olha para esse caso aqui. O que você vai ter que pensar? Você vai ter que tentar analisar quem é que não mudou. Ó. O que era A virou 2A, então a gente mexeu na área. O que era L virou 2L, então a gente mexeu no comprimento. Mas o que era R continuou sendo R. Então agora é a resistência que é constante. Aí você vai ter que vir aqui e analisar o que aconteceu. Ó. De A para 2A, dobrou a área. De L para 2L, dobrou o comprimento. Se uma grandeza dobra e a outra também dobra, essas grandezas são diretamente proporcionais. Então, a relação entre elas é uma relação direta. E aí está resolvido o seu problema. Você vai ter que buscar uma alternativa que contenha essa ordem: direta, inversa, direta. Confere aí na sua apostila. É a letra C.